Vocês pediram e eu perguntei para dirigentes do São Paulo e do Corinthians sobre a possibilidade de Pablo e Luan serem trocados. No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto o que os clubes pensam sobre essa alternativa. Bora falar também sobre Maílson, goleiro do Sport, que passou a ser especulado como possível reforço do Palmeiras para 2022. Tem informação sobre o primeiro reforço oficial do Santos para a próxima temporada. Vou falar também sobre o Flamengo, que cogita abrir mão do contrato com a Adidas e fabricar suas próprias roupas, seus uniformes para competições e camisas oficiais também. Bora falar sobre Cruzeiro, sobre Atlético Mineiro e uma série de outras novidades a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bom ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, dois rápidos pedidos. Primeiro, para vocês deixarem like. Segundo, para se inscreverem no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo. O programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 7 horas da noite, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica super importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E quarta-feira é dia pesado, dia importante para você se dar bem na 1xBet. Vou deixar o link no comentário fixo para que você possa acessar os jogos de hoje. Separei dois especiais, semifinais da Copa do Brasil, com cotações bem legais. Começando por Flamengo e Atlético Paranaense, jogo às 9h30 da noite no Maracanã. A vitória do Flamengo paga R$ 1,46 para cada real apostado. Já o empate pagando R$ 4,68. Se der vitória do Atlético Paranaense e você apostar no Furacão, vai faturar R$ 8,40. Bora falar agora sobre Fortaleza e Atlético Mineiro, que se enfrentam no mesmo horário no Castelão. Confronto praticamente decidido, o Atlético fez 4-0 na ida. Até por isso, a aposta na vitória do Fortaleza pode ser uma boa. Para cada real apostado na vitória do Fortaleza, você recebe R$ 3,08. Odd muito interessante. O empate pagando R$ 3,34, a vitória do Atlético Mineiro pagando R$ 2,36. Só uma curiosidade, se por um acaso você apostar na classificação do Fortaleza e o Fortaleza passar a próxima fase, cada real apostado vale R$ 51. Curtiu, né? Então aproveita as dicas, acesse agora mesmo a 1xBet e não esqueça também de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Bora começar o vídeo com um giro de notícias que envolve a minha Portuguesa classificada para a fase semifinal da Copa Paulista. A Luz até perdeu para o Votuporanguense por 2-1 dentro de casa nessa terça-feira, derrota de virada causada basicamente pela expulsão do Marzagão, mas como já havia vencido por 3-0 na partida de ida, a Luz é uma das semifinalistas. O segundo time já garantido é o São Caetano, empate 1-1 nessa terça-feira em Piracicaba contra o 15 de Piracicaba, na decisão por pênaltis deu São Caetano. É legal contar que o gol do São Caetano que levou a decisão para os pênaltis aconteceu aos 96, ou seja, aos 51 da etapa final. A notícia triste, a imagem mais chocante dessa classificação do São Caetano foi o Rodrigo San, ex-zagueiro do Corinthians, que hoje pertence ao 15 de Piracicaba, pisando na camisa do São Caetano e rasgando ela, causando enorme confusão. Bora falar agora sobre Cruzeiro e Vasco da Gama, que não entraram em campo, mas tem fatos curiosos envolvendo a Série B. Quero começar contando sobre o Cruzeiro, que está na segunda temporada, na segunda divisão, e já é certo que disputará também em 2022 a Série B. Foram 69 jogos ou rodadas disputadas pelo Cruzeiro na segundona. E nessas 69 rodadas, em nenhum momento o Cruzeiro conseguiu estar no G4. A melhor classificação do Cruzeiro desde que caiu para a segunda divisão foi o 9º lugar. É bem verdade que nas primeiras rodadas da temporada passada o Cruzeiro até tinha pontuação para figurar no G4, mas ele havia perdido 6 pontos pelo não pagamento do empréstimo do Denilson e por conta desses 6 pontos negativos, o Cruzeiro não conseguiu em momento algum estar no G4. Números que chocam levando em consideração toda a grandeza do Cruzeiro, até outro dia super campeão na primeira divisão. O time do Vanderlei Luxemburgo nesse momento é o 12º colocado, são 39 pontos conquistados, vai cumprir tabela na reta final da Série B. Já o Vasco da Gama acabou se dando bem com os jogos dessa terça-feira. Foram 2 partidas envolvendo o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto colocados, e só houve empates.
Em Maceió, o CRB acabou empatando em 1 a 1 com o Curitiba. Já em Goiânia, o Goiás empatou em 1 a 1 com o Botafogo. Nenhum dos times fez 3 pontos, é bem verdade que todos marcaram um pontinho, mas o Vasco vai ter a oportunidade na sexta-feira, em caso de vitória, contra o CSA, jogo em que o Nenê será ausência pelo 3º cartão amarelo, o Vasco pode se aproximar dessa galera. Nesse momento o Vasco ocupa a 6ª colocação com 47 pontos ganhos, se vencer vai a 51, ficando 1 ponto atrás do CRB, que é o 5º, e a 3 pontos do Goiás, que é o 4º colocado. Quem não jogou também nessa rodada é o Avaí, 3º colocado, que enfrenta no sábado no Paraná o Operário. Bora falar agora sobre o Santos, que já tem seu primeiro reforço garantido para 2022, Eduardo Bauerman. 25 anos de idade, zagueiro que faz excelente campeonato pelo América Mineiro. A curiosidade é que o Bauerman virou reforço graças a André Mazzuco, que foi demitido nesta terça-feira como diretor executivo de futebol do Santos. O primeiro a revelar esse interesse do Santos no Bauerman foi o UOL. Fui checar essa história e consegui a confirmação de que há um mês o zagueiro já assinou um pré-contrato e vai virar reforço do Santos a partir de 1º de janeiro, sem qualquer custo. 25 anos de idade, com passagens pelas seleções de base sub-17 e sub-20 da seleção brasileira, também esteve no Náutico, no Atlético Goianiense, no Figueirense e no Paraná. O Mazzuco já havia contratado o Bauerman quando ele defendia o Figueirense e o Mazzuco estava no Paraná. Bora falar agora sobre Hulk, que pode quebrar mais um recorde na reta final dessa temporada. Ele já tem 25 gols marcados e se fizer outros 6, daqui até o fim do ano, vai se tornar o maior artilheiro do Atlético Mineiro em uma única temporada, levando em consideração a década. Esse recorde no momento pertence ao Fred, que tem 30 gols, ele marcou esses 30 gols na temporada de 2017. Com os 25 gols atuais, o Hulk já se igualou ao Robinho, que é o segundo maior artilheiro dessa última década no Galo. O Robinho fez 25 gols em 2016, o Prato era o 3º colocado com 23 gols em 2015. O momento do Hulk é espetacular, são 25 gols em 55 jogos, ele ainda tem 12 assistências desde que foi contratado pelo Atlético Mineiro. Nos últimos 4 jogos, 4 gols marcados, foram 2 contra o Ceará, 1 contra o Fortaleza e 1 diante do Cuiabá. Antes de mudar de assunto, só uma curiosidade sobre o Atlético. O Galo espera para essa quarta-feira uma resposta da diretoria do Flamengo em relação ao pedido de 3.500 ingressos para torcedores do Galo de olho no jogo do sábado. Maracanã, sábado, 29ª rodada, tem Flamengo e Atlético Mineiro. O Galo gostaria de contar com a presença do seu torcedor no Maracanã. O Flamengo ainda não se posicionou, deve responder nas próximas horas, mas há quem afirme que o Flamengo não vai aceitar a presença de torcedores rivais. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre a possibilidade de Maílson, goleiro do Sport, virar reforço alviverde. Notícia que surgiu como especulação nas redes sociais a partir de pedidos de torcedores alviverdes. O Maílson pegou até pensamento na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o Sport nessa segunda-feira no Allianz Parque. Pouco mais tarde, na terça, no programa do Neto, o Veloso, que foi ex-goleiro do Palmeiras, sugeriu a contratação do Maílson, não só para o Palmeiras, mas para o São Paulo ou para o Corinthians. De acordo com o Veloso, o Maílson tem potencial para ser titular ou para fazer bom papel em qualquer um desses 3 clubes. Fui checar com uma fonte minha dentro do Palmeiras se existe alguma conversa, alguma negociação, se o Maílson de fato desperta o interesse. Até porque em dezembro, a partir do dia 31 de dezembro, o Jailson deixa de ser goleiro do Palmeiras e o Verdão poderia ter uma nova vaga aberta. Mas, no momento, a ideia do Palmeiras é transformar o Vinícius Silvestre, de 27 anos de idade, no segundo goleiro, no reserva imediato do Everton. Além, é claro, da economia garantida com a saída do Jailson, que fatura cerca de R$200 mil mensais. Então, por mais que o Maílson seja o recordista de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, é um dos grandes responsáveis pela boa sequência do sistema defensivo do Sport no Campeonato Brasileiro, nesse momento ninguém no Verdão pensa na possibilidade de sua contratação. Bora falar agora sobre o Flamengo, que cogita ter sua marca própria para a produção de uniformes. O Flá tem contrato com a Adidas até dezembro de 2023, contrato que garante R$40 milhões por ano ao Flamengo, além de uma série de bônus de royalties em cima de uniformes vendidos. O Flamengo, nesse momento, se debruça sobre a possibilidade de abrir mão da renovação do contrato com a Adidas para fabricar seus próprios uniformes. A ideia nesse momento é entender se valeria a pena esse movimento ou não.
Tudo porque alguns clubes brasileiros já fizeram esse caminho e acabaram se dando bem. Mas todos que fizeram não tinham 40 milhões de reais garantidos como o Flamengo. Rodrigo Tostes, em entrevista ao Globo Esporte, chegou a falar sobre o assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, tem um grupo de trabalho aqui dentro estudando exatamente isso. Chegaram a algumas conclusões, mas não a uma decisão final em relação à marca própria. Se vai ser uma marca própria, se vai continuar com a Adidas, se será híbrido. A avaliação que estamos fazendo com relação à marca própria é essa. Se o momento é esse, não é um clube que vende 100 camisas, mas sim vende milhões. E você? O que você pensa a respeito dessa história? Para você, o Flamengo deve criar seu próprio uniforme, correndo o risco de produzir e não vender tanto, ou é melhor ficar com a Adidas? Nessa mesma entrevista, o Rodrigo Tostes afirmou que o Flamengo tem sim dinheiro para comprar o Andréas Pereira, 20 milhões de euros, mas essa questão vai ser discutida apenas mais para frente. O contrato de empréstimo junto ao Manchester United só termina na metade do ano que vem. Bora fechar o vídeo falando a respeito da possibilidade de troca que envolve o Pablo, atacante do São Paulo, e o Luan, meia do Corinthians. Quem sugeriu pela primeira vez essa troca foi o Mano, em participação no Arena SBT na noite de segunda-feira. Ele entendeu que seria uma boa para os dois clubes e lembrou da troca recente entre Jadson e Pato. O Pato, muito mal no Corinthians, acabou se dando bem no São Paulo. O Jadson, que também não ia bem no São Paulo, virou ídolo do torcedor corintiano. A partir da sugestão do Mano, muitos torcedores passaram a imaginar a possibilidade de troca. E teve bastante gente que defendeu a realização desse movimento. Fui checar com dirigentes do São Paulo e do Corinthians. No São Paulo, a percepção que eu tive é de que o São Paulo adoraria se livrar do Pablo, que recentemente teve seu contrato prorrogado até dezembro de 2023. No Corinthians, a percepção em relação ao Luan é a mesma, mas nenhum dos dirigentes que eu ouvi, nem do São Paulo, nem do Corinthians, se animaram muito com a troca. A frase do dirigente do Corinthians é espetacular. Ele disse algo como, abre aspas, não existe nada. Trocar uma M3 pontinhos para pegar outra? Esquece isso, fecha aspas. Só para contextualizar, Pablo e Luan têm idades parecidas. O Pablo tem 29 anos, o Luan tem 28. Eles tiveram basicamente o mesmo custo para aquisição dos direitos econômicos. O Pablo foi comprado por 26 milhões de reais, mas com a alta do euro, esse valor se aproximou dos 30 milhões de reais. Já o Corinthians desembolsou 29 milhões de reais para comprá-lo do Grêmio. Só o salário que difere um pouquinho. O Pablo ganha na casa dos 500 mil reais mensais, enquanto o Luan fatura 800 mil por mês no Timão. Até o tempo de contrato que os atletas têm com seus atuais clubes é o mesmo. Dezembro de 2023. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer se você fosse dirigente do Corinthians ou do São Paulo, se você faria essa troca. Quem se daria melhor? Tô curioso para saber. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se encontra no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Conto com a presença de todo mundo. Abraço, tchau, tchau.